Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Podem responder no chat. Se alguém tiver com algum problema de conexão, se o som não estiver bom, é só me avisar que a gente tenta arrumar aqui. Então, parece que está tudo certo. O pessoal está respondendo ali no chat, está tudo ok. Boa noite a todos. Tá? Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso projeto Ciência em Casa do IFRJ. Esse é um projeto de extensão do IFRJ Campus Volta Redonda, especificamente do curso de licenciatura em Física, no qual nós apresentamos palestras todas as segundas-feiras, às 19 horas, sempre com temas relacionados à ciência e à educação. E agora também com temas mais voltados à questão da pandemia, enfim, sempre que é possível, a gente faz algum tipo de relação entre os temas, para a gente poder contextualizar com o nosso momento atual. Eu vou começar pedindo que todos os participantes desliguem o seu áudio e o seu vídeo. Eu acho que todo mundo está com o áudio e o vídeo desligado, mas se eu não estiver visualizando aqui, alguém tiver com o vídeo ou o áudio ligado, eu vou pedir para vocês desligarem, tá? É só marcar aí o botãozinho vermelho da câmera e do microfone para que o seu áudio e o seu vídeo fiquem desativados. Se você estiver acessando pelo celular, a gente sugere que você assista a palestra com o celular na horizontal, a imagem vai ficar um pouco melhor para você visualizar, e se você tiver aí fones de ouvidos, também vai ajudar bastante na hora de entender o que o palestrante está falando, enfim, o áudio vai ficar bem melhor para você assistir, tá? As perguntas podem ser feitas pelo chat, então é só digitar sua pergunta no chat. Em alguns momentos o nosso palestrante vai fazer pausas e eu vou ler as perguntas para ele. Então, basta você digitar sua pergunta no chat e a gente direciona depois para o palestrante. Se você quiser fazer a pergunta ao vivo, quer dizer, abrir o seu áudio e falar, fazer a sua pergunta em áudio, é só escrever quero perguntar no chat, e aí a gente vai anotando, se tiver muita gente para fazer a pergunta em áudio, a gente vai passando a palavra por ordem de chegada, tá? Muito bem, a palestra de hoje é sobre um tema bastante atual na área de ensino, na área de ensino de física especificamente, e ela está envolvida com a questão das atividades investigativas, O título da nossa palestra de hoje é A Natureza da Luz, uma proposta investigativa. Então, a gente convidou o professor Felipe Souza para falar um pouco sobre esse tema. O professor Felipe possui graduação em Física e Licenciatura pelo IFRJ, Campus Volta Redonda, e é mestre em Ensino de Física pela UF-FRJ. Atualmente é professor do SESI e da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Professor Felipe, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua. Pode fazer aí a sua apresentação. Boa noite, eu que agradeço pelo convite de falar um pouco sobre a palestra. E como você já falou, eu sou filho do IFRJ, Eu me formei no IFRJ há uns 4 anos atrás, 5 anos já, 2015 foi quando eu me formei. Eu fui um dos primeiros a se formar, Eu fui das primeiras turmas de física do IF e para mim é muito gratificante falar um pouco sobre o meu trabalho que está sendo desenvolvido após a minha formação aí, retornar um pouco, mesmo que de forma virtual, para falar um pouco do que eu já desenvolvi após eu ter me formado. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Só um minuto. Minha tela está aparecendo para vocês aí? Sim, está aparecendo sim. Eu não consegui compartilhar uma única tela, eu compartilhei a tela inteira. Então, o trabalho que eu vou falar um pouco é sobre minha dissertação de mestrado. O título da palestra, eu coloquei ele um pouco reduzido, mas o título original é A Natureza Corpuscular e Ondulatória da Luz,
onde eu proponho uma sequência de ensino investigativa que tem por objetivo promover a alfabetização científica em alunos do ensino médio. E esse trabalho foi defendido no ano passado, quando eu concluí meu mestrado, e o orientador também é professor do IF, que é o professor Wagner, que foi meu orientador nessa proposta. Então, a minha proposta, eu propus um trabalho onde eu visava discutir a natureza ondulatória e corpuscular da luz, propondo uma sequência de ensino investigativa para promover a alfabetização científica de alunos do ensino médio. E eu vou dividir a apresentação dessa seguinte forma, onde eu vou falar para vocês um pouco qual foi a justificativa e o que me motivou a desenvolver esse trabalho, quais são os objetivos do trabalho, vou apresentar alguns referenciais teóricos, como o que é uma sequência de ensino investigativa e o que é alfabetização científica e por que eu pretendi utilizar esse referencial como na minha proposta, na minha sequência de ensino, e eu vou falar do problema histórico da luz, da natureza da luz, que foi isso que foi a minha atividade, a minha sequência investigativa foi toda em torno de um problema histórico em torno da luz. Eu apresento a minha metodologia, o meu produto de aplicação, a aplicação, que foi aplicada em uma das escolas onde eu trabalho, e a análise dessa aplicação, onde eu venho trazer algumas formas de analisar se a alfabetização científica pode ser alcançada ou não pelos alunos. E algumas considerações finais e os referenciais adotados nesse trabalho. Certo? Então, qual foi a justificativa do meu trabalho? A justificativa desse trabalho vem do fato de que, muitas vezes, quando a gente fala do comportamento da luz no ensino médio, se vocês se lembrarem do ensino médio de vocês, onde a gente estuda o comportamento da luz, basicamente, todo esse estudo da luz ele é em torno da ótica geométrica, onde o professor de física basicamente adota a ideia de raio de luz e trabalha de forma geométrica como que a luz se comporta, traçando raiozinhos de luz, sem muitas vezes se preocupar com discussões mais em torno de sua natureza. Então, a natureza da luz mesmo, dentro do ensino médio, no ensino da física, muitas vezes ela fica relegada a um segundo plano. Muitas vezes fica muito mais preocupado com uma geometria em torno do raio de luz, mas sem muitas discussões em torno da sua natureza. Então, esse foi um dos objetivos de abordar esse tema, de ir um pouco mais para a discussão física em torno da natureza da luz. E também, uma das justificativas vem da necessidade que o ensino de ciência seja planejado para ir além do trabalho com conceitos e ideias científicas. O objetivo desse trabalho também, o objetivo de promover uma sequência de ensino investigativo é em torno de como a ciência trabalha, não só ficar discutindo conceitos científicos, sem muitas vezes ter uma ideia mais crítica em torno de como o trabalho científico é desenvolvido, certo? E também, um dos objetivos é de que a escola precisa introduzir nos alunos o universo das ciências, proporcionando a eles, na sala de aula, o desenvolvimento de habilidades que lhe permitam atuar de forma consciente e racionalmente fora do contexto escolar. Ou seja, trazer um ensino de ciências que seja mais crítico e faça com que o aluno seja capaz de intervir de forma crítica e racional em torno do cotidiano dele, que vem um pouco da base da alfabetização científica. O que é a alfabetização científica? É o fato de o aluno ser capaz de intervir e perceber do quão importante é o trabalho científico para o nosso contexto social, de como a ciência é capaz de influenciar no nosso contexto social e como o comportamento humano é capaz de influenciar também no desenvolvimento da ciência. Então, essas foram as justificativas em torno desse trabalho, visando trazer uma sequência de ensino investigativo para abordar a natureza da luz. Certo? Eu vou falar um pouco sobre o trabalho aqui, como a Aline já disse, vocês podem fazer perguntas no chat e em alguns momentos a gente pode interromper para eu responder. Certo? Então, quais os objetivos desse trabalho? O objetivo geral foi desenvolver uma sequência de ensino investigativo que visa promover a alfabetização científica em estudantes do ensino médio. Quando a gente fala de alfabetização científica, como eu disse anteriormente, a alfabetização científica é o fato de um aluno, das pessoas perceberem o quanto que a ciência influencia no nosso contexto social e de como a nossa
habilidades humanas também influenciam em como a ciência vai caminhar. Hoje, eu acredito que, ainda mais nesse contexto em que nós estamos vivendo em torno da pandemia, eu acho que falar de alfabetização científica se torna um tema cada vez mais atual dentro do ensino de ciências. Hoje em dia, a gente tem visto muito se falar de como o trabalho científico tem se desenvolvido, como a ciência, cientistas do mundo inteiro têm feito uma corrida em busca de uma vacina para nos curar e para vencer um vírus, né? E como a ciência trabalha e quais os objetivos dela em torno desse contexto. Então, eu acho que no nosso contexto atual, eu acho que falar de alfabetização científica está cada vez mais presente na nossa vida, né? E dos objetivos específicos vem discutir a natureza corpuscular e ondulatória da luz através de um problema histórico. Então, o objetivo é propor uma sequência de ensino investigativo para que seja abordado essa natureza corpuscular e ondulatória da luz. E desenvolver práticas experimentais investigativas, buscando estudar o limite entre o modelo corpuscular, que basicamente explica toda a ótica geométrica, e a teoria ondulatória, que aborda um pouco mais sobre a natureza da luz e de como a teoria ondulatória tentou ir mais além de todo o modelo corpuscular proposto por Newton, que muitas vezes é esse modelo que ainda é trabalhado no ensino médio hoje em dia, sendo que já não é mais um modelo atual. Certo? Então, o que é uma sequência de ensino investigativo? Uma sequência de ensino investigativo fornece ao aluno a oportunidade para olhar os problemas do mundo, elaborando estratégias e plano de ação, à medida em que são ensinados a construir conhecimentos envolvendo suas próprias hipóteses e organizando suas práticas e ideias, buscando explicações para os fenômenos da natureza. Então, como eu já falei para vocês, o objetivo de promover uma sequência de ensino investigativa é fazer com que os estudantes de ensino médio sejam capazes de desenvolver habilidades muito além de conceitos científicos da física, muito além de conceitos da química e da biologia. Então, o objetivo de se desenvolver uma sequência de ensino investigativo é que o aluno seja capaz de perceber e desenvolver uma prática científica, entender como a ciência se comporta e como as ações humanas influenciam nas interpretações dos fenômenos da natureza. Na prática investigativa, na investigação no ensino de ciências, é capaz de superar as evidências do senso comum, pois introduzem um pensamento mais crítico e criativo nos estudantes. Então, uma sequência de ensino investigativo é capaz de promover nos estudantes uma noção mais crítica da sua realidade para observar esses fenômenos, fugindo do senso comum, onde é um senso sem muito questionamento, onde são apenas respostas passadas sem análise crítica. Certo? E por que eu vou utilizar uma SEI? Por que foi utilizada uma sequência de ensino investigativo, que a gente abrevia como SEI? Carvalho, Ana Maria Pessoa de Carvalho, ela defende que uma sequência de ensino investigativo capaz de propiciar o desenvolvimento de situações argumentativas, onde os alunos, através de suas análises críticas, levantamento de hipóteses e análise das situações dos fenômenos físicos, eles são capazes de desenvolver situações argumentativas para propor uma explicação para um problema científico. Ela proporciona a construção do conhecimento não sendo uma mera exposição de conteúdos, ou seja, o objetivo de uma sequência de ensino investigativo é superar a exposição de conteúdos sem muita análise crítica, que muitas vezes, no próprio ensino de física, ele é muito conhecido como ser um ensino tradicionalmente abordando equações matemáticas, sem muito questionamento do que aquelas equações abordam em torno de si, como os fenômenos físicos estão sendo trabalhados dentro daquilo. E contextualização dos conteúdos, possibilitando exercitar os conceitos aprendidos no cotidiano. Então, vem aí de como esses conceitos científicos são capazes de influenciar as ações cotidianas em torno do contexto em que o aluno vive. Então, o objetivo de se propor uma sequência de ensino investigativo é fazer com que os alunos tenham uma análise mais crítica e sejam capazes de criticar, de argumentar através de fenômenos da natureza, através de uma forma mais crítica e aplicando isso dentro do seu contexto. Então, uma sequência de ensino investigativo ela tem por finalidade levantar hipóteses, onde os alunos, ao
se debaterem por um problema, eles levantam hipóteses em busca de uma explicação para o fenômeno natural, analisar dados, através da seleção de dados, eles buscam analisar e buscar uma explicação para o fenômeno físico, e o desenvolvimento da capacidade de argumentação, como eu já disse anteriormente. E as atividades investigativas envolvem o uso da imaginação para a elaboração de explicações sobre o mundo natural, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio científico, ou seja, através de uma sequência de ensino investigativo, os estudantes são capazes de desenvolver a habilidade científica. O objetivo de uma sequência de ensino investigativo, de uma SEI, é fazer com que os alunos desenvolvam a prática científica e sejam capazes de perceber como que a ciência trabalha, através da coleta de dados, através do teste desses dados e buscar uma explicação para um certo problema, para um fenômeno natural por eles observado. E os alunos engajados na investigação, eles buscam descrever objetos e eventos, fazem perguntas, constroem explicações e expõem suas explicações para os demais. E daí vem o desenvolvimento dessa prática argumentativa. Certo? Então, em geral, como que uma sequência de ensino investigativa é desenvolvida? Ela é desenvolvida em três etapas. Inicialmente, uma sequência de ensino investigativa, ela começa através de uma problematização inicial. E através dessa problematização inicial, os alunos coletam dados, analisam a situação, sistematizam coletivamente o conhecimento, ou seja, através do problema encontrado por eles, eles buscam buscar explicações, levantar hipóteses para explicar o problema encontrado por eles, e a contextualização desse conhecimento, ou seja, como que esse conhecimento que eles encontraram através do problema num fenômeno natural, eles são capazes de contextualizar isso e ir mais além daquilo que eles observaram. Então, uma abordagem investigativa, ela se diferencia do ensino tradicional por não ser simplesmente uma exposição de conteúdo, e sim, na verdade, uma discussão crítica em torno dos fenômenos naturais, certo? Então, uma abordagem investigativa, ela não fica preocupada simplesmente com uma exposição de conteúdo, e sim de como o trabalho da ciência é desenvolvido para se explicar, para buscar uma solução para um problema inicial. Tudo ok? Alguém tem alguma pergunta? Posso prosseguir, né? E quando... Oi? Por enquanto, sem perguntas, Felipe. Então, quando a gente fala de uma prática investigativa, Borges ele apresenta um contraponto da prática experimental tradicional, porque uma sequência de ensino investigativo, um problema inicial pode ser apresentado em forma de um experimento, que na verdade foi assim que eu desenvolvi o meu trabalho, através de uma prática experimental, onde ele diferencia uma prática experimental de um laboratório de física tradicional para um laboratório de física investigativo. O que diferencia uma prática experimental tradicional de uma prática investigativa? Porque muitas vezes acredita-se de que só de você fazer uma prática investigativa, prática experimental, você está desenvolvendo um ensino investigativo. Mas não. Todo um ensino investigativo, ele está em torno de como aquele experimento, de como aquela prática experimental é desenvolvida para buscar uma exploração desses fenômenos, em torno de como esses fenômenos podem ser analisados de forma crítica através do desenvolver do trabalho científico. Então, um laboratório tradicional, ele basicamente é estabelecido através de um roteiro pré-definido e restrito a um grau de abertura. Ou seja, muitas vezes, não sei se alunos aqui que já tiveram práticas experimentais no ensino médio, muitas vezes quando é feita essa prática experimental, o professor ele apenas entrega para o aluno um roteiro pré-definido, onde dá passo a passo de quais atividades devem ser desenvolvidas, onde o aluno não tem muito grau de abertura em torno daquele fenômeno físico, em torno do experimento que ele tá observando. E muitas vezes os objetivos desse laboratório tradicional, como ele já tem um roteiro pré-definido, é fazer com que os alunos comprovem alguma lei que já foi dada em sala de aula, certo? E ele tem apenas um compromisso com os resultados. Por exemplo, muitas vezes alunos vão para um laboratório de física, fazer uma prática de física para comprovar que a aceleração da gravidade é 9,81, sem muito se preocupar
com os fenômenos que está sendo desenvolvido em torno daquele experimento. Então, a prática investigativa, ela tem um variado grau de abertura, ou seja, não é um roteiro pré-estabelecido, onde o objetivo dessa prática investigativa é fazer com que os alunos explorem os fenômenos físicos sem muito se preocupar com o compromisso do resultado, para que ele esteja mais próximo de como a ciência trabalha. Ou seja, o objetivo dela é a responsabilidade com a sua investigação. O objetivo dela é analisar e ver os erros e as falhas que podem ser encontradas naquele fenômeno, para que o aluno seja capaz de perceber de que é assim que a ciência trabalha. A ciência trabalha através de erros e acertos. Se errou, testa novamente, busca uma explicação que seja capaz de ser dada para determinado fenômeno físico observado. Então, essa é uma prática investigativa, uma prática experimental investigativa, ela busca essa forma de trabalho, onde o objetivo maior é explorar o fenômeno físico, e não comprovar uma lei física que talvez tenha sido estabelecida em sala de aula. Certo? E, quando a gente fala de prática investigativa, a gente fala um pouco sobre a ideia de alfabetização científica, que é o objetivo do meu trabalho. Então, uma sequência de ensino investigativo tem o objetivo de aproximar a ciência escolar do trabalho científico na prática. Ou seja, essa sequência de ensino investigativo, ela visa aproximar os estudantes do ensino escolar de como a ciência trabalha, de como a ciência se desenvolve, através de levantamento de hipóteses, através da busca pela solução de um problema, através de testes, e de como isso pode ser generalizado para um conceito cientificamente aceito. E tal proposta visa superar o modelo de ensino propedêutico, possibilitando o desenvolvimento de situações argumentativas pelos estudantes através da resolução de problemas práticos, explorando conceitos físicos a fim de promover a alfabetização científica. Ou seja, através de uma prática investigativa, onde a preocupação maior dos estudantes não é comprovar uma lei física, e sim explorar um fenômeno físico, é fazer com que eles percebam de como o trabalho científico se desenvolve, para que eles se aproximem um pouco mais do trabalho científico e seja capaz de ter uma análise crítica do cotidiano. E a alfabetização científica consiste em um conjunto de conhecimentos a fim de facilitar uma leitura do mundo em direção a uma visão mais crítica da realidade. Como eu falei para vocês, eu acho que a alfabetização científica deve ser um tema muito atual para ser abordado no ensino de ciências. Assim como a gente vê hoje em dia nos jornais, muitas questões em torno de como o trabalho do cientista se tem feito para que a gente seja capaz de vencer essa pandemia que nós estamos vivendo no momento. Então, todas essas discussões em torno de como a ciência trabalha, deve ser trabalhado esses conceitos, essas ideias, essa forma de trabalho já na sala de aula. Ou seja, os alunos, o objetivo da alfabetização científica é fazer com que os alunos percebam de como a ciência, como o trabalho científico influencia no nosso cotidiano, de como o desenvolvimento da ciência pode nos trazer uma melhor qualidade de vida, e de como também as ações humanas elas influenciam no trabalho da ciência, e de como a ciência caminha a partir dos objetivos do homem, né? A partir dos objetivos de que nós temos, é assim que a ciência vai caminhar. Certo? A ciência ela não é isolada das ações humanas. Então, o objetivo da alfabetização científica é fazer com que os estudantes sejam capazes de perceber de qual a importância do trabalho científico e de como a ciência se desenvolve para que nós tenhamos o conhecimento científico ao nosso redor. Certo? Então, o ensino de ciências deve colaborar para a compreensão do mundo e de suas transformações para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo. A Lúcia Helena Saceron, ela afirma que oferecer condições para que os estudantes tomem decisões conscientes sobre os problemas do mundo, que estão relacionados com os conhecimentos científicos, pode possibilitar o processo de alfabetização científica. Certo? Então, o objetivo de se alfabetizar cientificamente
fazer com que os estudantes sejam capazes de se deparar com os problemas do mundo e perceber de como o desenvolvimento da ciência pode influenciar a melhoria dessa qualidade de vida e busca por uma solução dos problemas em que nós nos encontramos. A alfabetização científica, como processo em constante desenvolvimento, permite aos alunos discutir temas das ciências e a maneira como eles influenciam sua vida e a sociedade. Passeron propõe 3 eixos estruturantes que devem ser considerados na idealização e no planejamento de uma proposta didática que visa introduzir os estudantes no processo de alfabetização científica. E esses eixos são, ou seja, numa proposta que visa a alfabetização científica dos estudantes, deve-se abordar 3 eixos estruturantes para essa proposta, onde vem da compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos políticos que circundam sua prática, e a compreensão das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, onde esses 3 eixos estruturantes abordam basicamente o que eu falei anteriormente, certo? E na busca em perceber de como os alunos podem ser alfabetizados cientificamente, Passeron e Carvalho, elas dividem em 3 grupos que os alunos, numa prática investigativa, podem demonstrar, sejam capazes de demonstrar de que a alfabetização científica deles esteja sendo desenvolvida ou não. As bases para a ação, que está relacionado de como os alunos selecionam as informações encontradas no problema, para que eles busquem uma solução. Como os alunos pensam, ou seja, como eles se desenvolvem suas hipóteses, seus raciocínios, para que sejam capazes de explicar o problema encontrado na seleção de dados, e a busca pela solução. A busca pela solução vem do levantamento de hipóteses, teste de hipóteses. Através desse teste de hipóteses, eles buscam previsões e justificativas para explicar o problema encontrado por eles dentro de um fenômeno físico. Então, esses indicadores da alfabetização científica, eles vêm levantar se está sendo possível se desenvolver uma alfabetização científica nos estudantes dentro de uma proposta investigativa. Como eu falei anteriormente, uma proposta investigativa ela é toda baseada dentro de um problema. Através de um problema, todo o trabalho é desenvolvido e, na busca pela solução desse problema, os alunos podem apresentar alguns possíveis indicadores de alfabetização científica. E esses indicadores estão relacionados de como a prática científica se desenvolve, de como a ciência caminha e de como a busca pela solução de um problema se desenvolve em torno da prática científica. Ok? Até agora tudo tranquilo? Alguém? Temos uma pergunta, Felipe. Pode falar. Pergunta aqui do Lucas Oliveira. Ele pergunta o seguinte: professor, no caso, a alfabetização científica deixa um pouco a forma padrão, com fórmulas e muita base teórica, e trabalha com questões do desenvolvimento do conhecimento prático? Mas que se a alfabetização científica, se ela aborda, se ela é muito teórica, se ela aborda mais em torno da prática? Foi essa a pergunta? Isso, ele fala na questão, ele fala se ela trabalha com questões do desenvolvimento do conhecimento prático. Então, o objetivo, sim, da alfabetização científica é ser algo mais prático, né, de como os alunos sejam capazes de desenvolver habilidades que demonstrem, que ele demonstre compreender de como a ciência se desenvolve. Então, a alfabetização científica, ela não está muito preocupada a preocupação não é comprovar leis, não é simplesmente resolver uma equação, e sim se desenvolver práticas que faça com que os alunos sejam capazes de compreender como que a ciência caminha, como que a ciência trabalha, como que a ciência influencia nas habilidades humanas e como as habilidades humanas influenciam no desenvolver da ciência. Então, o objetivo da alfabetização científica é colocar o aluno dentro da realidade de como a ciência caminha, de como o trabalho científico se desenvolve. Ok? Respondi? Felipe,
Eu tenho uma perguntinha também, gostaria de aproveitar que você está falando da alfabetização científica. Uhum. Hoje em dia a gente fala muito em argumento, né? E Aham. muita gente coloca a sua opinião em diversas, enfim, diversas informações, diversas notícias que a gente é, vivencia todos os dias, né? A gente abre a internet, a gente vê na televisão. Aham. Como que a gente pode deixar bem claro isso para as pessoas, né? Qual que é a diferença entre um argumento e uma opinião? Como que eu uso a física, ou no caso a alfabetização científica, para Aham. mostrar para os alunos em sala de aula essa diferença entre argumento e opinião? Então, aí a gente vem a um dos objetivos da prática investigativa, né? Onde a prática investigativa ela vem através de um problema, os alunos devem testar, encontrar erros e falhas através do teste, levantamento de hipóteses que sejam capazes de desenvolver de forma crítica um certo conhecimento, onde que uma simples opinião e uma simples observação não seja capaz de explicar um fenômeno em geral. Então, o objetivo de se desenvolver uma atividade investigativa, a alfabetização científica, é fazer com que se depare com os problemas do mundo e desenvolvam-se argumentos e busquem teste e levantamento de hipóteses que seja capaz de argumentar de forma crítica e olhar de forma crítica para esses problemas, para essas situações, onde uma simples opinião ela não traz uma justificativa para determinado fenômeno. Então, eu acredito que a prática investigativa ela seja capaz de desenvolver no aluno essa habilidade e de como a importância do teste, da argumentação, o jogo de perguntas e a busca por respostas sejam capazes de desenvolver uma ideia mais crítica da nossa realidade, onde um senso comum não é simplesmente um consenso da ciência, onde a prática ela deve se levar a uma explicação através de teste de hipóteses, levantamento de hipóteses e justificativas deles. Ok? Legal. O Lucas ainda complementa, Uhum. falando assim, no caso, se a gente usar a divulgação científica de forma a exemplificar como desenvolver o conhecimento. Então, acho que ele pergunta no sentido de como que a divulgação científica poderia contribuir nesse processo de explicar para o aluno, não só no aluno na sala de aula, mas para todas as pessoas, né? Como que a divulgação, qual é o papel da divulgação científica nesse contexto de mostrar o que é um argumento, o que é uma opinião. Então, eu acredito que como é que fala? A divulgação científica, um dos objetivos dela é aproximar o estudante. Eu acho que ela possa trazer o estudante um pouco mais próximo de como a ciência trabalha, né? Os trabalhos de divulgação científica, eu acho que são capazes de aproximar os estudantes mais a respeito de como a ciência tem sido desenvolvida. Que muitas vezes os estudantes no ensino médio, eles acreditam de que a ciência é algo isolado, que a ciência ela não trabalha com questões sociais, de que a ciência ela simplesmente é algo muito exato. E, na verdade, não. A ciência ela trabalha através de ações humanas, ou seja, seres humanos, desenvolvem a ciência. Então, eu acredito que a divulgação científica ela seja capaz de aproximar um pouco mais os estudantes em torno de como a ciência se trabalha, de como a ciência tem se desenvolvido, de como a ciência, os trabalhos científicos atuais buscam soluções para problemas que a nossa sociedade enfrenta, como, por exemplo, a própria questão do coronavírus que nós estamos vivendo, que eu repito. Hoje em dia, muito se fala em torno de como a ciência tem caminhado, dessa corrida da ciência em busca por uma vacina. E é importante que os alunos compreendam de como esse trabalho científico é desenvolvido, onde não é simplesmente uma vacina que deu certo, que deve ser aplicada a todo mundo para que seja capaz de curar de uma doença. Isso deve levar a testes, a diferentes aplicações, e para que se busque uma solução para um problema em que a sociedade se encontra. Então, eu acredito que os trabalhos de divulgação científica eles são capazes de aproximar os estudantes um pouco mais dessa prática científica, certo? Para o processo de alfabetização científica.
Ok, eu acho que é isso por enquanto. Se você quiser seguir, a gente vou vendo aqui, se alguém mais quiser ir colocando as perguntas, né? A gente dá uma pausa para responder. Pode continuar. Então, como eu falei para vocês, o objetivo do meu trabalho é desenvolver uma sequência de ensino investigativo para que proponha a alfabetização, que seja capaz de desenvolver a alfabetização científica em estudantes do ensino médio. Ou seja, para que eles sejam capazes de ter de desenvolver uma habilidade crítica e argumentativa em torno de como a ciência trabalha. E toda a minha sequência ela é em torno do problema histórico da natureza da luz, onde eu venho fazer um contraponto entre a modelo corpuscular newtoniano, que é um modelo que praticamente explica toda a ótica geométrica, e o modelo ondulatório, que aborda um pouco mais sobre as questões em torno da natureza da luz. Então, o objetivo dessa proposta, como eu já disse, foi discutir questões mais em torno da sua natureza. Porque muitas vezes, quando a gente fala do comportamento da luz, a gente estuda no ensino médio a ótica geométrica, onde simplesmente se estuda através de análises geométricas do comportamento da luz, a gente vai observar os fenômenos sem muitas discussões em torno da natureza dela. Então, a minha proposta ela foi em torno do problema histórico da natureza da luz. Inicialmente, o problema histórico da natureza da luz, a primeira pessoa a dar um caráter mais crítico e científico para o comportamento da luz foi Newton. E Newton, ele propôs o modelo corpuscular para a natureza da luz. Ou seja, para Newton, a luz ela se comportava como um fluxo de corpúsculos que formavam raios viajando em linha reta. Então, raios viajando em linha reta se aproxima muito da ideia da ótica geométrica que muito se é desenvolvido no ensino médio. E todo o trabalho de Newton em torno do comportamento da luz, da natureza da luz, onde ele explica esse fluxo de corpúsculos, ele publicou no seu livro, que é o Óptica, que foi capaz de explicar diferentes fenômenos físicos relacionados ao comportamento da luz. E o Óptica ele é dividido em 3 livros, onde o livro 1 ele aborda a ideia de raio de luz, fala sobre refração e reflexão da luz, ângulo de incidência, toda aquela ótica geométrica que a gente estuda no ensino médio, e a decomposição da luz branca. Certo? No livro 2, Newton fala sobre cores produzidas por corpos delgados, que são conhecidos como anéis de Newton, que é como se fosse a coloração, o fato de a bolha de sabão ser capaz de produzir aquele efeito colorido quando exposta a uma certa iluminação. E no livro 3, o Newton fala sobre a questão da difração. E é a partir desse problema da difração da luz, que ele chamou de inflexão, que toda a minha proposta se desenvolve. Então, toda a minha proposta, toda a minha sequência, ela se desenvolve através da difração da luz. Por quê? Newton, no seu livro, ele explicou muito bem os fenômenos de reflexão, refração, através da ideia de raios de luz. Mas Newton encontrou um problema dentro da difração, onde no próprio livro 3, ele traz uma citação, que ele diz o seguinte: quando fiz as observações anteriores, planejei repetir a maioria delas com mais cuidado e exatidão, fazer algumas novas para determinar a maneira como um raio de luz são encurvados ao passar pelos corpos, formando as franjas de cores com linhas escuras entre elas. No entanto, eu fui então interrompido e agora não posso pensar e levar essas questões, essas considerações mais distantes. Ou seja, a difração da luz, que é o fato de a luz contornar certos objetos e alcançar lugares onde um raio de luz não fosse capaz de alcançar, trouxe a Newton uma certa indagação, levantou a ele um problema. E a difração da luz é um fenômeno de natureza de caráter puramente ondulatório. E, através da sua proposta de corpúsculo, através da sua ideia corpuscular para o modelo da luz, Newton não foi capaz de explicar esse fenômeno. Ou seja, Newton encontrou um problema. Através de seu modelo para a natureza da luz, de corpúsculos, ele não foi capaz de explicar o fenômeno da difração, que é o fato da luz ser capaz de encurvar um obstáculo e alcançar pontos mais distantes. Certo? Então, a difração da luz, inicialmente, ela foi primeiro descrita pelo monge italiano Francesco Maria Grimaldi,
que descrevia a observação experimental do desvio relativamente da luz ao se propagar para além do obstáculo. E esse fenômeno ele caracterizou como a difração. Então, o que é a difração? A difração é a capacidade de uma onda de contornar um obstáculo. E isso é um caráter puramente ondulatório. Corpúsculos e partículas, como Newton descrevia a luz, não são capazes de contornar obstáculos. Então, a ideia de Newton não foi capaz de explicar o fenômeno da difração. Então, esse foi o problema encontrado dentro do problema da natureza, dentro da natureza da luz. E tal fato não deveria ocorrer se a luz se propagasse em linha reta, como Newton defendia. Newton defendeu de que a luz é composta por corpúsculos que viajam em linha reta. E a difração da luz, que é o fato de a luz contornar certos obstáculos, é um fenômeno que não é capaz de explicar, um fenômeno que não é capaz de ser explicado através dessa ideia proposta por Newton. Em contrapartida, como Newton propôs uma ideia corpuscular para a luz, outros estudantes, outros cientistas desenvolveram uma teoria que ia contrária à ideia de Newton. O contemporâneo de Newton, que foi Huygens, ele propôs uma ideia de que a luz se propagava em forma de onda. Ou seja, a luz era uma onda longitudinal proposta por Huygens, onde se assemelhava à natureza do som. Então, o som, fazendo comparação com as ondas sonoras, ele propôs um modelo de caráter ondulatório para a luz. E a teoria de Huygens ela foi mais tarde reforçada pela teoria de Young, onde Young percebeu de que, através de seu experimento, de que a luz era capaz de difratar e sofrer interferências. E a interferência e a difração são fenômenos de caráter puramente ondulatório. Então, a teoria corpuscular de Newton não era capaz de explicar fenômenos observados através da experiência de Young. E mais tarde, outro estudante que desenvolveu teorias em torno da natureza ondulatória da luz foi Augustin Fresnel, que ele se desenvolveu muitos estudos em torno da difração e também defendia fortemente o caráter ondulatório da luz. Certo? Então, através do fenômeno da difração, houve-se um problema em torno do modelo corpuscular de Newton. E muitos estudantes defendiam um caráter ondulatório, porque muitos fenômenos em torno da luz demonstravam um caráter puramente ondulatório. Então, no século XIX, apesar de se haver muitos teóricos que desenvolviam, que defendiam a natureza ondulatória da luz, a ideia newtoniana, a teoria newtoniana como corpúsculo, ainda era muito aceita no círculo científico, porque Newton tinha um certo prestígio. Entretanto, alguns comportamentos, como a difração, apresentados pela luz, ainda geravam questionamentos sobre a natureza corpuscular. Ou seja, como eu disse anteriormente, o fenômeno da difração, que foi um fenômeno que nem Newton foi capaz de explicar de forma muito clara, com seu modelo corpuscular, era um dos problemas encontrados para os fenômenos da natureza da luz. Sendo assim, em busca de comprovar de que a natureza ondulatória estava errada e de que Newton, sim, propunha uma teoria correta, foi proposto um concurso que iria premiar o melhor trabalho que explicasse a difração da luz. Então, o objetivo era derrubar a teoria ondulatória para que a teoria corpuscular fosse realmente a teoria aceita para a natureza da luz. E o jovem militar, Fresnel, ele defensor da teoria ondulatória, como eu disse, ele submeteu um artigo à Academia Francesa de Ciências descrevendo os experimentos que ele realizava defendendo a natureza ondulatória. Os newtonianos afirmavam que se a teoria de Fresnel estivesse correta, as ondas luminosas, ao passarem pela borda de uma pequena esfera, convergeriam para a sombra, porém formariam um ponto luminoso no centro da sombra, que aparentemente era um fato absurdo. Ou seja, se a teoria de Newton estivesse correta, ao incidir sobre uma esfera, que é um corpo opaco, os raios de luz deveriam formar uma sombra, porque seria uma região onde raios em linha reta não seriam capazes de alcançar.
E se a teoria ondulatória estivesse correta e a luz fosse realmente capaz de difratar como uma onda, esses raios deveriam contornar uma esfera com uma certa dimensão e formar um ponto luminoso, que é uma região alcançada pela luz devido à difração em torno do corpo circular. Então, ao fazer o experimento proposto, percebeu-se de que a luz realmente se difratava ao ser incidida sobre aquele corpo circular, comprovando o fato de que a luz se difratava e gerando um triunfo para a teoria ondulatória da luz. Então, através do ponto claro de Fresnel, que foi um experimento que se desenvolveu através da teoria de Fresnel para o modelo ondulatório, a teoria ondulatória vem em ascensão. Ou seja, através desse experimento, perceberam de que a teoria de Newton não explicava certos fenômenos para o comportamento da luz, como a difração. Então, a academia aceitou de que a luz se comportava como uma onda. Certo? E, através desse problema histórico em torno da natureza da luz, abordando a teoria de Newton e o ponto claro de Fresnel, é que a minha proposta de ensino investigativo se desenvolve. Então, em torno desse problema da natureza da luz, é que se foi desenvolvida uma sequência de ensino investigativo para fazer com que os alunos busquem uma solução para o problema da natureza da luz. Ok? Alguma pergunta? Não temos perguntas, Felipe. Pode continuar. Então, o que é a minha proposta? A metodologia da minha proposta é propor atividades experimentais com problemas abertos, ou seja, eu proponho uma atividade investigativa, onde ela visa superar o ensino tradicional, onde propõe problemas abertos em torno da natureza da luz, e a elaboração de um problema, onde, através de um problema, os alunos buscar uma solução para esse problema, que no caso é um problema experimental, a confecção das práticas experimentais. As práticas experimentais foram confeccionadas para que essa prática fosse aplicada. Essa atividade também foi aplicada numa escola de Volta Redonda, e após a aplicação dela, foi feita uma análise qualitativa, narrando os eventos e observando como os alunos se comportaram durante essa prática. Então, a minha proposta é dividida em 7 atividades. A primeira atividade é a problematização inicial, onde, através de um experimento, os alunos vão encontrar um problema para o comportamento da luz. Após encontrar esse problema, testar hipóteses, analisar a situação, selecionar dados, os alunos visam compartilhar suas ideias e discutir o que eles observavam, buscar explicações para o que eles fossem capazes de observar. A atividade 3, ela vem através de uma sistematização do conhecimento, onde, através de uma abordagem histórica, o professor discute o problema que os alunos encontraram na atividade 1, que também foi um problema histórico. A atividade 4 é uma nova situação, onde, ao analisar uma nova situação, os alunos buscam relacionar a situação na atividade 4 com um problema inicial e buscar uma melhor explicação para aquele problema que eles encontraram, que é uma experimentação do ponto claro de Fresnel, como eu demonstrei ali teoricamente. A atividade 5 visa discutir a difração da luz e o diâmetro do fio de cabelo, que é uma prática experimental para se discutir as situações em que a luz se difrata, de que ela contorna um obstáculo. Em seguida, uma breve discussão sobre ondas eletromagnéticas e, por fim, como essa prática foi aplicada dentro do ano letivo, dentro do conteúdo escolar, viu-se a necessidade de uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação formal para que precisasse pontuar mesmo os alunos. Mas vale destacar de que nessa prática investigativa, o objetivo dela não é dar nota formal, não é fazer uma atividade somativa para que os alunos deem respostas corretas em torno dos fenômenos. Até porque, muitas vezes, uma prova não demonstra que o aluno realmente se desenvolveu as habilidades que uma atividade investigativa de que a alfabetização científica busca. Certo? Então, como é que foi esse meu produto? O meu trabalho ele foi desenvolvido um produto educacional, onde ele busca discutir o modelo corpuscular newtoniano e a teoria ondulatória da luz. E aqui são as práticas experimentais que foram desenvolvidas. Primeira prática experimental, que é a primeira imagem ali, onde se tem uma caixa
não dá para ver nesse quadrado ali no centro da caixa se tinha alguns obstáculos, onde certas caixas eram distribuídas para os alunos com obstáculos diferentes, e junto com essa caixa, os alunos recebiam um laser e uma lanterna, e também um anteparo. E os alunos deveriam incidir a luz do laser e da lanterna e observar o que ocorria quando essa luz incidia sobre esses obstáculos. Perceber se isso ocorria uma sombra ou não, porque se a ideia de raio de luz for correta, se a ideia de raio de luz for aceita, os alunos deveriam observar simplesmente sombra. Mas conforme eles caminham por esses obstáculos, eles percebem que a luz era capaz de alcançar locais muito além do que eles esperavam. Então daí eles encontram um problema inicial, que eles observam sem saber o fenômeno da difração, como foi observada experimentalmente por Grimaldi e Newton. Então, os alunos na prática experimental 1, eles encontram um problema inicial. A outra prática experimental, aqui na terceira imagem, da segunda linha aqui, que é a primeira, também mostra que como esse experimento é feito, de como os alunos observam. No topo ali, em cima no outro cantinho ali da primeira linha, demonstração do experimento do ponto claro de Fresnel, que foi uma outra prática experimental. E aqui a última imagem é a demonstração do ponto claro de Fresnel, de como os alunos observam, comprovando o fenômeno da difração, de como isso foi observado. Então, essa atividade ela foi aplicada em outubro de 2018, entre 17 de outubro de 2018 e 14 de novembro de 2018, em uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola privada de Volta Redonda. A turma não era uma turma muito grande, era uma turma de 18 alunos, entre 15 e 17 anos, que é a idade média dos alunos do ensino médio. E foram distribuídos 4 grupos que se mantiveram iguais do início até o final da aplicação. Ou seja, esses grupos eram os grupos que iriam discutir e levantar hipóteses em busca do problema encontrado para eles inicialmente. Então, a primeira atividade, como eu falei para vocês, é a problematização inicial, onde os grupos recebiam caixas, onde as caixas possuíam obstáculos diferentes, e eles deveriam incidir a luz do laser e da lanterna e observar o que fosse capaz de observar e discutir o que eles eram capazes de observar. E conforme os alunos caminhavam por esses obstáculos, eles percebiam de que quando incidiam o laser sobre determinados obstáculos, levava à formação de uma sombra. Só que quando os obstáculos eles diminuíam muito de diâmetro, a sombra mais não era formada. Ou seja, formava-se um parâmetro de difração, um padrão de difração, certo? E segundo o senso comum e as observações cotidianas dos estudantes, essa situação eles não eram capazes de observar. Até porque vale destacar que esses alunos já tinham algumas noções iniciais de ótica geométrica, onde que a luz, ao incidir sobre um corpo opaco, ela deveria levar à formação de sombra. Então esse foi o problema encontrado por eles. Os grupos também poderiam trocar as caixas para fazer novas observações e levantar dados, selecionar dados para que fossem capazes de observar o que ocorria em cada obstáculo. E aqui, no finalzinho da página, eu demonstro os padrões de difrações para diferentes diâmetros, né, para diferentes obstáculos, onde era isso que os alunos observavam. Segundo a ideia de raio de luz, o que eles deveriam observar quando a luz incidia sobre o obstáculo opaco era simplesmente uma sombra. E como a gente pode ver nas imagens aqui, não foi isso que os alunos perceberam. Então esse foi o problema encontrado por eles. Então qual foi o problema a qual foi levantado para eles? Ao final dessa prática, dos alunos observarem, o professor pergunta para eles quais são as semelhanças e diferenças observadas quando a luz incide sobre os objetos de diferentes espessuras. Por que eles ocorrem? Então, através desses experimentos, os alunos deveriam observar semelhanças e diferenças. E foi uma coisa observada por eles. Em certo obstáculo se formava sombra, em outro não. Por quê? Certo? Por que isso ocorria? Os alunos deveriam testar, trocar de caixa, e através disso levantar hipóteses que fossem capazes de explicar o que eles observavam. E toda essa atividade ela foi
professora foi observada pelo professor e para que ao final fosse capaz de buscar possíveis indicadores de que os alunos estavam sendo alfabetizados cientificamente, ou seja, de que os alunos estavam desenvolvendo a prática investigativa e a prática científica para que levasse a uma possível alfabetização científica. Alguma pergunta? Não temos não, Felipe. Pode continuar. Beleza. A segunda atividade, ela vem do compartilhamento de ideias. Através da prática experimental inicial e do problema encontrado pelos alunos, o grupo foi todo reunido, os alunos deveriam trocar suas ideias e levantar suas hipóteses, buscando explicações para o fenômeno por eles observados. Ou seja, como eu disse, o objetivo dessa prática não era simplesmente comprovar uma lei física, e sim explorar os fenômenos em torno daquela prática. E, neste momento, são feitos alguns registros do professor, das falas durante os alunos dessa prática argumentativa, para que fosse possível levantar alguns indicadores de alfabetização científica. A atividade 3, que vem da sistematização do conhecimento, ela vem dessa abordagem histórica, onde é abordado historicamente o problema em torno da teoria corpuscular de Newton e o problema encontrado pela comunidade científica em torno da difração da luz. Atividade 4, que após abordar historicamente, os alunos vão verificar se o ponto claro de Fresnel realmente ocorria. Isso seria uma nova situação. E a partir dessa situação e dessa experimentação, os alunos deveriam relacionar esse novo experimento, esse novo teste, essa nova análise, para o problema encontrado anteriormente. E, ao final, também foi feita uma contextualização, onde os alunos viram que eram capazes de calcular o diâmetro do fio de cabelo ao perceber que a luz difratava ao passar por esse obstáculo. E nisso eles também eram capazes de discutir de quais eram as condições para que a luz difratasse um objeto e de quando ela não difratava. Ou seja, porque em certas situações levava à formação de sombra, em outras situações não. De como a espessura e as características do obstáculo influenciavam no fenômeno da difração. Por fim, foi feita uma contextualização em torno das ondas eletromagnéticas e como a teoria eletromagnética de Maxwell reforçou a teoria ondulatória da luz, também falando um pouco sobre o espectro eletromagnético. E, ao final, como eu falei para vocês, foi uma atividade somativa, de como essa prática foi desenvolvida dentro de um contexto do ano letivo, viu-se a necessidade de fazer uma avaliação em forma de teste, né, para que os alunos tivessem uma nota. Mas vale destacar de que uma prática investigativa não é o objetivo dessa atividade. O objetivo não é fazer uma avaliação somativa, um teste ao final. E sim, explorar os fenômenos físicos e discutir situações em torno da alfabetização científica. Então, alguma pergunta? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Certo. Após ter feita toda essa prática, toda essa aplicação, foi feita a análise dos dados e de como isso foi possível perceber se os alunos alcançaram, indicaram estar sendo alfabetizados cientificamente ou não. Então, dos dados, foi feita uma avaliação qualitativa, ou seja, o objetivo não era fazer um teste formal, como uma prova, e sim analisar qualitativamente de que os alunos estavam alcançando ou não uma alfabetização científica. Percebeu-se de que os alunos, com essa prática experimental e investigativa, eles eram muito mais motivados em torno de uma prática do estorno das ideias da física, dentro do ensino de física, o que uma coisa que foi muito fácil de perceber, e também que eu acredito que é um consenso no ensino de física, é de como uma prática de experimentação é capaz de motivar e fazer com que os alunos estejam mais engajados em torno daquele experimento. Então, vê-se a importância dessa prática de experimentação dentro do ensino de física. Percebeu-se também que os alunos buscavam realmente solucionar os problemas, os alunos estavam engajados e curiosos em torno daquilo que ocorria, porque eles esperavam encontrar sombra em todos os obstáculos, não foi isso que eles observavam. E também levantar-se os possíveis indicadores de alfabetização científica.
Aqui, eu selecionei algumas falas dos alunos coletadas durante a aplicação que demonstram possíveis indicadores de alfabetização que eu demonstrei no slide lá dos grupos em que a Saceron demonstra onde, a partir das ações dos alunos, é possível se fazer perceber de que eles demonstram ou não certos fatores que demonstram alfabetização científica. Então, com essa fala ainda na atividade 1, os alunos, mesmo sem falar dos fenômenos físicos de forma muito específica, eles demonstravam uma certa observação científica, uma prática científica, onde, com a fala que uma aluna diz, se colocarmos a lanterna, a gente vê sombra e penumbra. O diferente mesmo ocorre com o laser. Acho que é porque o feixe de luz é mais fino. Ou seja, os alunos selecionavam informações, organizavam essas afirmações e tentaram explicar de uma certa maneira. Certo? Então, isso é um possível fator, um possível indicador de alfabetização científica. Mesmo que ele não use termos próprios da ciência, ele foi capaz de demonstrar uma possível alfabetização científica, um possível indicador de que ele estava sendo alfabetizado cientificamente. Uma outra fala diz o seguinte: parece que o laser contorna o grafite e o cabelo porque eles são muito finos, mas não consegue contornar a fita porque ela é muito grossa, porque ela é mais grossa. Ou seja, os alunos, eles, através da seleção de dados, eles desenvolveram um raciocínio lógico e levantaram possíveis hipóteses do que estava ocorrendo no problema encontrado por eles. Que isso também demonstra um possível indicador de alfabetização científica. Na atividade 2, um segundo momento analisado, também temos algumas falas. Achei que todos eles iam formar sombra, só que uma mais fina que a outra, porque todos os objetos eram opacos, então a luz não devia atravessar. Ou seja, um aluno ele tinha uma ideia, onde ele justifica e ele prevê. Ou seja, ele tinha uma certa previsão e tinha uma justificativa para isso. E, na verdade, não foi isso que ele observou. A gente acha que a luz contornou ele. Aí formou um ponto central e a mesma linha horizontal. Provavelmente esse aluno estava se referindo ao fio de cabelo, onde ele não observou a formação de sombra e penumbra. Também tem outras falas que demonstram organização da informação, e organização da informação onde eles buscam uma possível explicação para os fenômenos por eles observados. Na atividade 3, também temos alguns possíveis indicadores. A atividade 3 é que, após fazer a abordagem histórica, os alunos buscavam, dentro daquela abordagem histórica, pegar aqueles dados dentro da abordagem para explicar o fenômeno que eles observavam. Certo? Então, após fazer a análise, após fazer a discussão histórica, o aluno apresentou a seguinte afirmação: então a luz difratou quando passou pelo fio de cabelo. Então quer dizer que Newton estava errado. Certo? Então, esse aluno, através da abordagem histórica, ele buscou explicar aquilo que ele observava. Certo? Então, a luz se comporta como uma onda, e ela difratou como o que acontece no fio de cabelo. Só que ela não difrata quando passa pela fita, porque depende do tamanho do obstáculo. Então, através de toda aquela abordagem histórica, os alunos buscavam explicar o fenômeno encontrado por eles, e também já apresentando uma certa explicação da natureza ondulatória da luz. Explicação. Certo? Então, com considerações finais, foi possível perceber de que, nessa prática, os alunos se motivaram, eles estiveram mais motivados nessa prática, e de, como eu falei para vocês, uma prática investigativa ela é capaz de motivar os alunos e fazer com que eles estejam engajados nessa busca pela solução de um problema. Então, foi uma proposta que demonstrou realmente ser uma prática investigativa, onde eles realmente investigavam a situação, como eu disse, eles investigavam e buscavam selecionar dados e explicações porque eles observavam no problema inicial. E os alunos também demonstraram uma certa autonomia em busca das explicações. Como eu disse para vocês, uma prática investigativa, ela não visa trazer um roteiro pré-definido, e sim fazer com que os alunos explorem os fenômenos e busquem possíveis explicações para os fenômenos que eles estão sendo observados. E aqui são algumas referências utilizadas nesse trabalho. Certo?
Então, essa é a prática que foi desenvolvida. Felipe, vamos ver mais algumas perguntas, alguns questionamentos aqui. Se o pessoal quiser colocar mais questões no chat ou quiser falar também, fiquem à vontade. A gente tem um comentário ali do Caio Campos, e aí eu vou ler o comentário dele e gostaria que você fizesse um comentário em relação ao que ele escreveu, né? Acho que também era uma pergunta que eu estava pensando em fazer, mas eu acho que ele complementa de uma forma bastante mais objetiva do que eu ia falar, que eu ia fazer. Ele diz assim: apliquei algo parecido em uma escola que lecionei e no fim fui obrigado a passar uma prova da mesma maneira. Além disso, como a nossa educação e os objetivos que são impostos dificultam a aplicação desse tipo de atividade, que é maravilhosa, mas infelizmente os alunos e o professor acabam deixando de lado porque se veem forçados a seguir a grade e o que o edital do Enem cobra. Então, o que ele fala, né, ele relata uma experiência que eu acho que muitos professores que, de alguma maneira, já tentaram trabalhar a alfabetização científica em sala de aula, encontraram uma certa dificuldade, seja pela falta de tempo, a gente tem 2 aulas por semana em muitas escolas, em escolas do estado principalmente, o tempo, né, até você conseguir organizar a sala de aula, já não são mais 50 minutos para cada aula, então a gente tem a questão do tempo, tem a questão do que os documentos pedem, mas na hora de avaliar, né, a gente já tem, como você citou em vários momentos aí da sua apresentação, os parâmetros curriculares nacionais, eles já estimulam o uso da alfabetização científica e tecnológica também há muito tempo, né? Mas, na sua visão, qual é a principal dificuldade? O que você diria? Você chegou a aplicar isso para uma turma, num contexto de sala de aula mesmo no ano? Qual que é a tua opinião sobre isso? Qual é a tua visão? Que comentário você tem a fazer sobre essa colocação do Caio? Então, como você também falou, os próprios parâmetros curriculares eles já discutem o fato de que no ensino de física deve se desenvolver habilidades que demonstrem, que façam com que os alunos sejam capazes de compreender o trabalho científico, uma análise mais crítica de como a ciência influencia no nosso cotidiano. Só que na sala de aula, na prática em geral, a gente bate muito de frente com essa questão de que a gente tem que apresentar números, né? Então, uma prova formal, um teste, ele é uma coisa que a gente tem que demonstrar um número. Ainda mais que essa atividade foi aplicada numa escola particular, muitas vezes uma escola particular ela quer demonstrar quantos alunos ela tem aprovado no Enem, quantos alunos ela tem aprovado no vestibular. Então, muitas vezes a gente tem que desenvolver muito mais atividades que buscam desenvolver essas habilidades nos alunos para fazer prova e acaba deixando um pouco de lado essas propostas que são muito mais enriquecedoras em torno do trabalho científico, que a gente acaba não tendo muito tempo para fazer isso. Mas cada vez que a gente tem uma oportunidade, eu acho que essas atividades elas podem ser enriquecedoras e tentar conciliar um pouco, né? Ver como que essas propostas podem ser conciliadas dentro dessa forma que a escola exige que a gente trabalhe. Então, realmente a gente bate um pouco de frente sobre o fato de que a gente tem sempre que aplicar uma prova, de que a gente tem que apresentar números. E que muitas vezes esses números realmente não demonstram que o aluno realmente está compreendendo esses fenômenos físicos e a natureza do trabalho da física de verdade. Então, realmente é uma coisa que a gente bate de frente. Mas são essas situações. Ok. Eu tinha pensado numa outra questão também, principalmente relacionada assim, à questão da pesquisa e à questão da avaliação em sala de aula. Eu participo de um grupo de pesquisa com a professora Márcia, com a professora Glaucia, a gente estuda um pouco a questão da avaliação em sala de aula. O processo de avaliação, os instrumentos de avaliação, acho que você chegou a participar em algum momento dessa pesquisa também. E assim, uma coisa é o momento do pesquisador, né? Você tem um tempo maior, enfim, você está analisando os dados de forma isolada em casa, você pede muitas vezes a um outro professor para que aplique aquela atividade.
Então, você está um pouco meio que observando a situação e fora do contexto para que você tenha justamente essa visão de pesquisador. No dia a dia da sala de aula, já que você apontou todas essas dificuldades, e aí os outros participantes também acho que pensam da mesma forma, né? Temos alguns professores aqui, de que forma que a gente viabiliza em termos de avaliação? Você acha que é suficiente avaliar o aluno por essas atividades investigativas, simplesmente assim, pelo que ele responde, tal como você apresentou na sua pergunta, ou também é necessário um outro tipo de avaliação, como, por exemplo, uma prova escrita, que quando ele se formar, ele vai ter que fazer uma prova como o Enem. E aí ele, né, fez a atividade investigativa, mas o Enem ele não cobra. Quer dizer, como é que a gente consegue viabilizar, né, para a sala de aula essa uma grande dificuldade, né? Então, a questão da prova formal, ela tem sua importância, né? A gente não pode desprezar isso. Ela tem sua importância devido ao fato de que é na habilidade de desenvolvimento da escrita de que o aluno vai demonstrar como ele é capaz de organizar essas ideias de maneira formal. Então, isso não pode ser desprezado. Então, o objetivo da prática investigativa não é uma prova formal, mas a gente não pode deixar de lado essa formalidade, porque sim, uma avaliação formal ela tem sua importância dentro do desenvolvimento de habilidades que o aluno tem que ter, certo? Ok. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Achei bastante interessante a parte do experimento, né? Eu acho que é ali que realmente se caracteriza a função do cientista, né? Ali que você consegue mostrar, de fato, qual é o trabalho do cientista. Ele não vai para o laboratório já com uma teoria pronta, né? E vamos testar, né? Vamos ver o que acontece, né? Os alunos muitas vezes é feito dessa forma. E também o interessante que eu percebi também com essa prática é que muitas vezes os alunos também estão habituados a encontrar uma resposta pronta, certo? Então, assim, uma coisa que eu percebi de que muitos alunos, inclusive aqueles alunos que demonstram ser os melhores da turma, que estão acostumados com aquele ensino mais formal, iam para lá buscando uma resposta pronta. E de que não era esse o objetivo da atividade, não é esse o objetivo da ciência, né? Então, lá a gente buscou desenvolver uma prática e explorar aqueles fenômenos para buscar uma possível resposta para o problema encontrado pelos estudantes. Muito legal. Temos uma pergunta aqui do Lucas. Ele fala, professor, posso deixar um experimento à escolha dos alunos? Quer dizer, os alunos poderiam propor o experimento? Então, muitas vezes o professor, apesar de ser ativo, com um problema mais aberto, isso precisa tudo de uma orientação do professor, né? O professor ali, ele está como mediador. Então, você deixar um experimento totalmente livre para os estudantes para analisar situações e que a atividade meio que desande. Então, se for um experimento mais aberto para desenvolver uma prática que busca a solução de um problema, isso tem que ser uma coisa muito bem guiada, né? Muito bem formalizada para que seja capaz de se desenvolver. E muitas vezes, se você deixar algo muito aberto para os estudantes, isso pode não se desenvolver de uma forma, pode meio que desandar, né? Então, deixar algo totalmente aberto, isso tem que ser algo muito bem planejado. Você pode propor um problema e, através de um problema, os alunos buscarem possíveis situações de que eles possam buscar a solução para aquele problema. E propor um problema não é fácil, né? Eu acho que é a etapa mais difícil. Essa é a parte mais importante da prática investigativa, né? Qual problema será proposto para o aluno para que ele se desenvolva uma atividade de investigação para solucionar ele. Então tem que ser uma coisa muito bem planejada pelo professor, né? Para que ele medie as atividades de forma mais... eu acho que agora, nesse contexto da pandemia, assim, essa função do professor como mediador do conhecimento e não mais como detentor, eu acho que ela vai ganhar uma força muito grande, porque agora a gente tem esse recurso, né? A gente vai usar cada vez mais a tecnologia, mesmo que a gente volte para as aulas, quando a gente voltar para as aulas presenciais,
com certeza a gente vai utilizar muitas dessas ferramentas e a gente vai poder, nesse momento, ver a importância e a utilidade, né? Assim, uma visão positiva do uso da tecnologia na educação. E também um ponto importante também dessa questão da pandemia é o fato de eu ter falado de qual a importância que a ciência ganhou dentro desse contexto, né, de como os cientistas têm caminhado em busca de uma solução para um problema, né? Nós temos um problema hoje em dia, a ciência está tentando caminhar para trazer uma solução para ele. Então, acho que é um contexto que faz com que o fato da alfabetização científica se torne algo muito importante no ensino escolar. Eu acho que é o momento mais assim adequado para a gente falar dessas questões, né? De como a ciência se desenvolve, da importância da ciência, da importância do investimento em ciência e tecnologia no nosso país, que vem caindo aí nos últimos anos, né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário? Algum professor que tenha aplicado esse mesmo estilo de atividade nas suas aulas, né? Gostaria de compartilhar com a gente sua experiência? Fiquem à vontade, tá, gente? É uma conversa, é um bate-papo, e a gente está aqui para poder sempre construir esse conhecimento em conjunto, né? Eu acho que é esse nosso objetivo. Bom, enquanto vocês pensam em perguntas, enfim, eu coloquei lá no chat 2 links. Um link de um formulário para vocês avaliarem essa palestra, assim, transmissão, a nossa dinâmica, enfim, para vocês darem sugestões também de novos temas. A gente já tem algumas palestras programadas, mas é sempre bom ouvir vocês para saber o que vocês querem que a gente coloque aqui como palestra, como discussão, enfim, é sempre importante. E depois eu coloquei ali também o site com todas as palestras que a gente tem, então todas essas palestras ficam no nosso canal no YouTube, e a gente está reunindo esses vídeos numa página para que as informações fiquem mais fáceis de serem localizadas. Então, o material que se o professor quiser disponibilizar algum material, a apresentação, né, tudo isso vai ficar disponível lá, então vocês podem acessar por esse endereço que está aí. Bom, eu acho que a gente não tem mais perguntas. Eu queria agradecer imensamente, Felipe. Acho que é uma satisfação muito grande, né? Eu fui sua professora nos últimos anos ali do Instituto, quando eu... Orientadora também de TCC. Orientadora de TCC também. E, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que isso reflete também o nosso trabalho em ver os nossos alunos se formando, entrando no mercado de trabalho com essa qualidade, com essa segurança, com essa preparação. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez. Essa palestra vai estar disponível, então, no nosso canal no YouTube. O link está no chat, já coloquei ali, já dei esse aviso. Eu queria agradecer a todos pela participação. Na próxima semana, a gente tem uma outra palestra já com o professor Newton Figueiredo, da Unifei, e o tema será metodologias ativas em aulas remotas. Então, ele vai falar um pouquinho sobre como utilizar um tipo de metodologia que é muito recente também, que são as metodologias ativas, só que em aulas remotas. Então, como é que a gente trabalha esse tipo de metodologia pelo computador, pela internet? Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos. Boa noite, muito obrigada pela presença e até a próxima semana. Até mais, gente. Boa noite, eu que agradeço. Tchau, Boa noite, gente. Tchau.